Olá, irmãos, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Alexandre e seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Estava pensando nesse texto e eu estava lembrando algumas coisas, como por exemplo, a gente vê no meio dos cristãos como as pessoas elas gostariam de ser certos personagens da Bíblia. Não sei se as pessoas falam assim, mas a gente percebe, né, o entusiasmo para parecer como alguns dos personagens. Pedro, Paulo, não sei, Moisés, a gente vê bastante isso, né? E algumas expressões gospel, evangélicas, né? De cajado, enfim, coisas desse tipo. E eu fiquei pensando, Paulo ele fala para que a gente seja imitadores dele, como ele foi de Cristo. E nessa citação eu fiquei pensando que Paulo não estava falando exatamente de ser um imitador no sentido de você ter o poder ou ter autoridade ou ter, não é só isso, né? É isso. Poder, autoridade, é você ter uma intimidade com Deus, uma vida com Deus. Mas eu fiquei pensando, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas pensa comigo. Muitas pessoas, por exemplo, falam sobre José, falam sobre alguns personagens. Vamos citar alguns aqui, ou vou citar alguns aqui, para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, quando a gente lembra de José, quem José era? Evidentemente, gostaríamos de ser o governador ou ter a autoridade de governador como José teve. Foi colocado como o governador. Mas quantos gostariam de ser imitador de José quando José era um prisioneiro na cadeia? E lá na cadeia ele foi obediente a Deus. Quantos gostariam de ser como Gideão, que com 300 homens venceu o exército dos midianitas, né? E libertou o povo da opressão dos midianitas? Mas quantos gostariam de ser o Gideão que pisava ou fazia os seus feixes de trigo no lagar, escondido, para que pudesse dar o que comer à sua família naquele tempo de secura? Quantos teriam a coragem que ele teve? Ele ainda se diz que não tinha coragem, mas estava lá escondido, malhando o trigo no lagar, né? Estava lá fazendo o seu trabalho. Quantos teriam essa mesma coragem, ou quantos se posicionariam desta maneira? Quantos gostariam de ser como o profeta Samuel, juiz de Deus, profeta que falou com vários reis, com Saul, levantou Saul, ungiu, levantou Saul, depois ungiu Davi, um profeta, né, que falava da parte de Deus? Quantos gostariam de ser Samuel? Mas quantos gostariam de ter a mesma obediência e se consagrar, se entregar a Deus como ele foi entregue a Deus desde a sua infância? Claro, não foi a escolha dele se entregar, foi a mãe dele, mas e a obediência dele? E ainda assim, sendo entregue para a mãe, porque aí ele cresceu, ele foi um adolescente, ele permaneceu com Eli no templo. Quantos gostariam de ter a mesma obediência e o sacrifício, deixando de lado a sua família para poder servir a Deus? Quantos gostariam de ser como Davi, pastor, rei, não é? Que levantou a cidade de Israel, libertou ela da opressão de outros povos, coração segundo o coração de Deus. A gente gosta de fazer essas afirmações de Davi, essa afirmação pelo menos, né? Mas quantos gostariam de estar no lugar dele quando ele enfrentou o urso e o leão?
Quantos gostariam de ser o Davi que se arrependeu quando fez a besteira lá e ele passou dias em jejum e oração, não por causa só do filho, mas para alcançar a misericórdia de Deus? Quantos teriam a mesma atitude de se arrepender e de mudar totalmente a sua vida? Pouco mais para frente, bem mais para frente, Jesus Filho de Deus, poder, ressurreição, a gente lembra, é verdade, lembramos do sofrimento, mas Paulo lá em Filipenses diz que Jesus foi obediente até a morte. Obediente até a morte. Jesus não estava fazendo o que ele queria, estava fazendo o que o Pai queria. Quantos, irmãos, têm a mesma obediência cega, a mesma obediência total e restrita? Não é verdade? Quantos? A gente olha esses personagens e a gente gostaria de ter o mesmo poder, a mesma autoridade, a gente gostaria de manifestar dons, manifestar coisas como esses homens queriam, mas quantos pagariam o preço? Paulo, quantos não gostariam de ser Paulo, que pregava nas cidades? A Bíblia diz que ele tinha autoridade e poder, as roupas de Paulo eram tiradas do seu corpo para que as pessoas fossem curadas, libertas de demônios. A gente olha para a vida de Paulo e fala, nossa, mano, escreveu várias cartas, quanta unção, quanto poder, né? Ele doutrinou a igreja e por causa dele que o evangelho chegou até nós. Mas quanto gostariam de estar no naufrágio? Quantos gostariam de ser açoitado? Quantos gostariam de ser apedrejado? Não que ele gostasse disso, entenda o que eu estou falando, mas ele passou por tudo isso sem desistir jamais. E aí a gente olha para a gente mesmo, para nós, para a nossa vida de fé hoje, e a gente por qualquer coisa a gente troca as coisas de Deus por aquilo que parece ser mais importante para nós. Entenda que desses homens, Deus não os livrou de nenhum dos seus sofrimentos. Deus não tirou o Paulo do naufrágio. Deus disse, eu vou poupar a vida sua e dos que estão com você, mas você vai passar o naufrágio. Deus não tirou José da cadeia. Não é verdade? Deus não poupou esses homens, algumas mulheres também, como Esther e outras mais. Deus não poupou esses homens do sofrimento, mas Deus estava com eles, mas Deus estava fortalecendo, mas Deus mantinha na vida deles a promessa. E a gente, por pouca coisa, se esquecendo das promessas de Deus, abandonamos o Senhor. Está um pouco estendido, desculpa, irmãos, mas é uma reflexão. Pensa nisso, querido. Será que a gente não está abandonando Deus por qualquer coisa? E será que somos de fato imitadores de Jesus Cristo, de Paulo? Imitadores, nos apropriando da palavra e olhando para ela sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos, para nos parecermos com Cristo em toda a sua glória. E a sua glória não é só na sua ressurreição e ascensão, mas é todo o seu percurso, inclusive os sofrimentos. Pensa nisso, querido, e talvez a gente resista mais. E talvez a gente não entregue a nossa bênção, talvez a gente não entregue a nossa vida, as coisas fúteis, mundanas, a gente não abandone a nossa fé por qualquer coisa, por qualquer razão. Deus abençoe a sua vida. Tchau.